Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tava pensando aqui que a gente tem esse negócio da Matrix, né? Eu vou direto ao ponto, gente, porque hoje eu não tô com muita papa na língua não, sabe? Eu tava refletindo a respeito dessa coisa que a gente tem de querer as mudanças na vida da gente, né? Querer realizações, querer isso, querer aquilo. E não querer fazer as mudanças necessárias para isso. E às vezes a gente não tem nem noção de que mudança é essa que a gente tem que fazer. A gente simplesmente não sabe o que tem que fazer. Porque se a gente soubesse, talvez a gente fizesse. E às vezes a gente tem, sim, a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não tem coragem para fazer isso. E é sobre isso que eu quero falar. Se a gente parar um pouco para analisar a história e ver assim, aquela coisa, aquelas teorias que vêm seguindo ano após ano, né? Teoria de conspiração, implantação de chips, de não sei o que, não sei o que mais lá. A gente vai ver que isso já acontece na realidade. Que ninguém, que ninguém atentou ainda que a gente já vive um efeito implante. Um efeito onde as pessoas determinam o que você vai falar, o que você vai fazer, como você deve pensar. E aí você está com medo de algo que já está acontecendo. E eu já parei para pensar sobre isso. Falei, uau, quanta energia desperdiçada pensando a respeito de como me livrar de algo que já existe. Porque desde que o mundo é mundo, as pessoas dizem o que você deve fazer, como você deve pensar, como você deve agir. E aí quando você entra aqui nesse mundo quântico, você começa a dizer sair da Matrix. Sair da Matrix e agora eu estudo, eu analiso, eu faço isso, eu raciocino e blá blá blá, toda aquela conversa toda que a gente conta pra gente mesmo, né, pra continuar vivendo na Matrix. Na Matrix, como assim, Agatha? Como assim você continua vivendo na Matrix? É caixinhas, a gente sai de uma Matrix, entra em outra Matrix e assim por diante. Só que, dependendo do grau de alienação que você esteja dentro da física quântica, dentro da mecânica quântica, dentro desse mundo, né, da espiritualidade, onde você está se desenvolvendo, onde você está expandindo a consciência, né, que é assim que a gente fala, a expansão de consciência, você está criando também uma matrix para você, onde você não quer ver as coisas como elas realmente são. Um exemplo disso é você achar que tem que ter um chip para dizer como você deve pensar. E aí você vai lá e pega um livro e começa a se sugestionar por aquele livro. Você vai lá e segue uma pessoa na rede social que diz exatamente o que você tem que fazer para você conseguir a vida dos teus sonhos. E eu já fui essa pessoa e hoje eu já estou vendo que não é bem por aí o caminho para mim. E eu já fiz tudo aquilo que me diziam que eu tinha que fazer para me conseguir criar a vida dos meus sonhos. Só que quando eu pego uma única coisa isolada, assim, quando eu isolo uma frase, você cria sua realidade. Quando eu pego isso sozinho, só essa frasezinha, e eu crio a minha realidade, eu começo a analisar, tá, e tudo que eu já fiz, e tudo que eu já estudei, tudo que eu não sei o quê. E eu parei para pensar nisso e falei, uau, eu coloquei um monte de consciência para criar junto comigo. E se eu não atingir aquele grau de consciência que aquela pessoa atingiu quando ela me falou tal coisa, sabe quando que eu vou criar? Nunca. Nunca, porque eu estou querendo criar pela ótica dela. E eu já venho falando disso há muitos dias atrás, sobre esse negócio de querer criar a partir do que o outro pensa, do que o outro diz. Só que esses dias tem me incomodado muito mais, porque uma mudança que eu não queria fazer de paradigma saltou na minha cara hoje. Sabe qual era essa mudança? É querer que as pessoas me digam o que fazer. Não o que fazer, por exemplo, quero fazer tal coisa, e aí, o que você acha? Não, isso aí eu já não faço. Sabe o que eu faço ainda? Eu só mudei
A situação é a mesma. Eu só mudei a direção. Só mudei o personagem. Quando eu deixo de perguntar para fulano ou para ciclano o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, beleza. Mas e quando eu vou lá e me baseio no que na experiência de outra pessoa, por exemplo, num livro, numa pessoa que eu sigo na rede social, que ela disse que tem que ser feito assim, assim, assim. Quando ela não me dá essa liberdade de ser eu. Por que eu acho que para eu experimentar a vida que eu quero, eu tenho que ouvir de alguém o que fazer? Tem que vir de fora o resultado. Tem que vir de um livro, tem que vir disso, tem que vir daquilo. Isso tem me incomodado muito esses 3 últimos dias. Quando eu percebo que a gente só transferiu. A gente só transferiu coisas pequenas, mudanças pequenas. Não peço mais ajuda de ninguém, não pergunto mais o que fazer e blá blá blá, para algo maior ainda. Como funciona a vida? Quem é você? Aí eu fiquei pensando assim, fica muito confuso, né, gente? Essas reflexões, mas assim, eu fiquei pensando. Jesus acessou a consciência que tinha a partir de quê? Porque a história que é contada é que ele foi retirado do meio, né? Que a ordem do anjo foi que levasse ele onde só ele, o pai e a mãe convivessem. E lá ele foi instruído divinamente, aquela coisa toda. E aí ele veio. E quem Jesus seguia? Não tem muito assim relatos de quem Jesus seguia. E aí eu fico me perguntando, se Jesus acessou do nada, simplesmente igual quando eu olho para algo, né, aquele dia que veio a libélula, depois veio o besourinho aqui em casa e eu acessei uma consciência. Por que eu fico buscando ainda que fulano, ciclano, beltrano diga para mim informações que já estão aqui? Que se eu me silenciar, se eu pedir essa consciência, eu posso acessar ela. Sem crença de ninguém em cima. Somente com as minhas crenças, porque já é difícil lidar com as minhas crenças. Crenças essas que às vezes eu nem conheço. E quando vem de outra pessoa, de outra fonte, seja qual for, eu fico buscando entrar naquela consciência. E a gente entra. E a gente se afasta mais ainda do que somos. Do potencial que tinha para nós ali. Se você buscar, como diz lá, bate, 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 e será atendido. Você consegue entrar na consciência que aquela pessoa passou para você. Mas não consegue entrar na consciência que tinha para você ali. Então você escolheu a consciência de outra pessoa. Pensar pela mente do outro. Aí entra aquele paradigma de se colocar no lugar do outro. Entra aí nessa coisa de pensar pela mente do outro. Aí entra o paradigma nisso tudo de querer que o outro escolha por você, que o outro te diga o que fazer. E onde foi que você saiu do paradigma? Eu fiquei me perguntando, e onde foi que eu saí do paradigma? Onde foi que eu saí da Matrix? Porque eu não estou mais ligando para o que o governo diz, mas eu estou ligando para que outras pessoas ditas espiritualistas dizem. Aí eu fiquei observando, Jesus não seguia ninguém, tá, beleza. Aí eu olho para Osho e falo, até o momento em que ele seguiu alguma coisa de alguém, ele não tinha o que ele queria. E se você parar para analisar, todas as pessoas que seguiram passo a passo o que o outro dizia, ele não deixou de ser um seguidor. Ele continua sendo um seguidor.
E teve aquelas pessoas que simplesmente foram o que foram. Pensaram o que pensavam e não tinha vergonha de dizer o que pensavam. E essas pessoas viraram simplesmente o Deus na Terra. Que são lembradas, que serão lembradas por uma vastidão de anos e séculos aí. Então, qual a diferença entre essas pessoas? As que seguem outros e as que seguem a si. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Que esse incômodo que eu estou sentindo de querer conhecimento e é porque eu sinto que o conhecimento já não é mais algo que o outro pode me oferecer. Que não é nos livros, que não é nos vídeos. E aí eu comecei a pedir da minha centelha o conhecimento da fonte. Eu comecei a pedir da minha centelha o conhecimento da fonte. E começou a vir essa consciência para mim. Como que eu quero conhecer a partir da fonte, se eu fico deixando o que os outros dizem interferir? Porque quando vem uma consciência para mim, às vezes eu falo assim, não, mas fulano disse tal coisa. Mas ciclano disse tal coisa. Mas é a experiência dele com a fonte que trouxe aquele resultado. Trouxe aquela consciência para ele. E é uma coisa assim tão... É uma bola de neve que a gente se mete quando a gente quer acessar a partir da fonte, que entra... faz um ciclo, sabe? Faz um ciclo assim, tipo uma nuvem, onde você tem um pensamento. Esse pensamento te joga para uma realidade. Aí essa realidade às vezes te frustra. Aí essa frustração te leva para outro pensamento. E esse pensamento te leva de novo para outra realidade. E essa realidade te leva de novo para outra frustração. Porque não tem como sair desse ciclo se você não mudar o pensamento. E qual é o pensamento? Todas aquelas pessoas que têm resultados tiveram resultados porque fizeram tal coisa. A gente não sabe nem o que deu resultado, nem as próprias pessoas sabem o que deu resultado. Elas falam tudo o que elas fizeram. Eu fiz isso, eu fiz aquilo mais, e aí um dia eu fiz tal coisa e fez bom. Mas o que levou a fazer aquilo? O que foi essa mistura de coisas que deu boom? Nem ela sabe, ela foi fazendo. Ela foi fazendo e deu boom. E assim como uma hora vai dar boom aí na tua vida também, assim como uma hora dá um boom na minha vida também. Mas o que deu o resultado? Não sei. E pergunte para qualquer pessoa o que foi que realmente funcionou com você, que ela vai dizer: ah, foi tal coisa. Só que eu fiz tal coisa. E eu fiz tal coisa. E às vezes, quando ela acha que foi tudo aquilo, a percepção dela era aquela. Ela acha que foi tudo aquilo que ela fez. E ela começa a trazer um monte de coisas que ela fez. E quando você olha, tem uma lista enorme de coisas que ela fez. E aí ela nem sabe qual foi. Foi a mistura de tudo isso aqui. É como se fosse uma vitamina de coisas, de ações, de consciências que você vai adquirindo. E uma hora você simplesmente coloca dentro daquela vitamina ali um fermento e ela faz... sobe. Mas o fermento sozinho não funciona, né, gente? Ele tem que ter alguma coisa para poder agir. E é isso que eu fiquei pensando hoje, assim. O quanto que eu estou ainda escolhendo não mudar. E o quanto você ainda está escolhendo não mudar.